Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre golpe econômico. A essência dessa provocação será sobre controle de recurso, muito baseado aí na ação que os Estados Unidos estão planejando e já anunciaram que tem todos os bunkers e armazéns de armas aí, já tudo rastreado e que irá posicionar tropas para avançar uma possível blitz. Pode ser uma bravata do Trump? Sim, mas há 4 meses atrás não tinha nem a intenção de invasão ou quebra da soberania de ninguém. E agora já estão até calculando aí os voos dos aviões. Então assim, os Estados Unidos vão para quase 2 meses de shutdown e sim, o Congresso não abriu mão de sua vingança eleitoral e está deixando o país derreter. Fiz uma provocação que isso seria uma espécie de isca-gatilho para justificar internamente algum abuso absurdo militar no exterior, que os Estados Unidos poderia usar essa quebradeira para afundar países não aliados a ele. E acredito que seja o começo. Nessa provocação, eu vou traçar um cenário onde os Estados Unidos estão planejando e projetando crise internamente para poder roubar e se apropriar de recursos alheios sem a pressão interna política, sem aquele velho toma lá da cá do tesourão americano. Antes de construir esse cenário, aquele velho trato de sempre, você se inscreve no canal, deixa o seu like, se possível faça a doação para esse grande QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te entrego uma provocação e você deixa pelo menos o seu like. Eu vou trazer esse controle de recurso pela perspectiva de tokenização. Entenda tokenização enquanto catalogar e precificar uma quantidade de determinado recurso natural de maneira digital, transformando porções de recursos em ações na blockchain. Já tem aí um certo tempo que o presidente aí da Pedra Negra, famosa BlackRock, está cavando um cenário onde colocar um preço com variáveis acerca de recursos naturais, como terras raras, água, energia, como algo essencial para a sobrevivência humana. Então, se não catalogar, vai acabar e todo mundo vai morrer. E estão amarrando os recursos e estruturas do planeta com uma espécie de escritura digital que proíbe aí que países mexam em recursos dentro do seu próprio território, em um novo direito jurídico global. Então, se tu compreender que essa galera tá tentando catalogar todos os recursos e precificar, os transformando aí algumas metragens, algumas toneladas em um item, um token digital que está vinculado a uma escritura digital, você praticamente aí mata toda a provocação. Inclusive a ideia aí de posse remota, os espaços produtivos e recursos do Brasil já têm donos e eles já foram morar fora do país há muito tempo, ou seja, quase 80% das privatizações do país são controladas por pessoas de fora do Brasil. E o único problema desses oligarcas é a segurança das suas posses aqui no Brasil. E é aí que entra o fator do poder militar americano. Não existe ideia ruim, existe ideia de baixa potência situacional. E em um cenário onde os Estados Unidos estão quebrados e os seus acionistas estão em perigo no planeta, a normalização da tomada de recurso em outros países já está e estará forçando a tomada de tudo que os americanos precisam para sair da crise, em troca de o país não morrer por conta de alguma narrativa burra. Os americanos vão entrar e você vai ter que entregar o que você tem, independente se tu quer ou não, pois os Estados Unidos estão se tornando aí guardiões econômicos na cara de todo mundo. Os Estados Unidos estão se colocando como guardiões de interesses em solo estrangeiro, estão dando um sentido para o seu poder militar, o seu poder bélico. A crise americana deixou de ser por conta da ganância de banqueiro que quebra o país a cada 10 anos e passou a ser de país não alinhado com os Estados Unidos, e que aparentemente qualquer país que não esteja alinhado com os Estados Unidos é um país de narcoterrorista. É uma maneira mais prática de conseguir recursos sem toda aquela burocraciazinha do mercado. Tu chega, toma, tu nem precisa devolver ali um certo recurso. O Trump, desde o início do ano, desde o início aí da sua posse, sempre falou de defender os interesses de empresários, não só americanos, mas qualquer empresário que esteja no solo americano, a qualquer custo, mesmo que seja entrar no país alheio. Ou seja, já havia mandado ali o sinal que haveria interferência e, se possível, a apreensão
de ativos de gangues perigosas aos interesses americanos, ou seja, os interesses americanos se tornaram uma espécie de direito global. E obviamente, se tu estás colocando como um grande herói, precisa de um mal necessário. Se tem um lado do bem, imagina quem é o inimigo, quem será o espantalho que irá gatilhar tudo isso? Sim, o narcotráfico, todo esse problema descontrolado por conta da anuância do governo do Lula com o crime, está escancarando aí uma porta para a narrativa e criatividade militar americana. Enquanto Trump aperta de fora, aqui dentro, por conta do mal da corrupção, os principais bancos do país estão pedindo o quê? Sim, esses tumores institucionais estão pedindo a total tokenização dos recursos do Brasil. A cama já está sendo feita para o invasor se deitar. O pau-brasil já está cortado e empilhado. Só falta colocar no barco e os portugueses meterem o pé, porque pelo menos para mim fica muito óbvio esses dois movimentos que estão ocorrendo em simultâneo, que é a ideia de roubo de recurso. Pois agora soma a malandragem dessa tokenização pelos banqueiros com o discurso de compra de ativos por narcoterroristas e veja todo o recurso do país ser transferido para os Estados Unidos apenas com um botão. E dentro da nova política global que quem possuiu o selo digital é o verdadeiro dono e dane-se, ou seja, tokenizou tudo e expropriou com a boa e velha narrativa de terrorismo. Então, o Brasil tokeniza, o Trump fala que é de narcoterrorista, expropria e ninguém vai poder botar a mão porque estamos dentro de uma cobertura de direito global. Vão alegar posse do tráfico e roubar o máximo de recursos possíveis e vão alocar tropas internamente para proteger seus ativos das forças do mal, que visam roubar e estatizar com a política suja os recursos de honestos americanos, quando na verdade os ativos estão na posse do governo americano por manobra narrativa. Então assim, acho muito complexo olhar para o futuro e não imaginar um cenário de controle remoto. O Brasil terá uma revolução, a revolução será privada e remota. Vão controlar os espaços e recursos de maneira remota, se baseando no clima de terror de uma crise econômica global. A ideia de direito global sempre foi rechaçada até mesmo pelos próprios americanos, e infelizmente será usada por eles para fazer colonialismo cheiroso ao se apropriar dos países dos outros. Vão aproveitar a própria crise interna para justificar a expropriação de países alheios. Toda essa subordinação dos indivíduos aqui do Brasil a um sistema jurídico poético é só a doutrinação e normalização do poder judiciário acima dos outros poderes. Não existe três poderes, existe um poder supremo e soberano e os outros são apenas regentes da massa. As estruturas e recursos serão administrados de fora, com o Estado servindo de proteção da posse dos recursos de grupos de metacapitalistas que já compraram e o que eles não conseguiram comprar, eles vieram e tomaram. Tudo baseado, obviamente, nesse direito global que as pessoas estão normalizando. Eu sempre trago o direito como a garantia de segurança de acúmulo e disputa por espaços e recursos dentro de um princípio ocidental e liberal, uma espécie de pacto de não agressão para que todo mundo tenha uma certa oportunidade da vida. O direito global é apenas a abstração do conceito para dimensões institucionais. Os países têm recursos em outros países e dentro dessa visão jurídica econômica terão todo o direito de enviar tropas para entrar e proteger, entre muitas aspas, os seus pertences. O X da questão é como esses recursos estão sendo adquiridos. No caso do Império Americano, estão tirando aí da América do Sul via roubo e coerção. Ou você entrega, ou eu vou ferrar a sua vida, acredito que militarmente. Então assim, entrando no segundo bloco, trazendo uma ideia que possa reduzir toda essa palhaçada, é uma ideia de blindagem institucional, é uma ideia que eu já trouxe aqui algumas vezes nas provocações, e a essência será isolamento institucional. A população deve ter o seu imaginário construído em torno da relevância das estatais no desafogo dos impostos e tributações cobradas pelo Estado. A normatização das ideias de políticos forçarem seus parentes em espaços públicos é um grande absurdo, obviamente. Então, assim, separaria as estatais como uma espécie de um quarto poder, um poder isolado.
exército, judiciário e estatais são as bases institucionais do país e devem ser isoladas da corrupção da política. Então, assim, todas as estatais têm um fluxo econômico gigante que é sucateado e surrupiado por políticos e banqueiros pilantras. Um quebra e o outro vai lá e compra. As estatais expurgadas e com contratações técnicas como o mercado faz, é o mínimo para se gerar uma certa blindagem, podendo até vincular a criação de novas vagas com estagiários recém-formados aí por universidades públicas para deixar ainda mais barato o salário. Criaria aí um sistema de esteira, onde a pessoa entra e se aposenta aí com uns 20, 25 anos de serviço. Não se aposenta, né? Mas sai da estrutura, sempre renovando com o pessoal das universidades, pelo menos para dar um sentido para toda a universidade pública do Brasil. E obviamente, muita gente vai ficar pé da vida comigo, mas eu vou voltar a falar sobre reestatização geral. É mais uma provocação que o censor Comuna vai apitar muito alto, mas o Brasil precisa urgentemente de reestatizar todas as estruturas, custe o que custar. O Brasil tem que desenvolver um ordenamento que só viabiliza parcerias via prestação de serviço. Ou seja, tu quer mexer com energia aqui no Brasil? Beleza, eu vou te pagar R$10 por cliente e é isso aí, com análise de qualidade que foi entregue para o cliente, para haver aí aquela velha disputa de mercado. A percepção geral tem que voltar a ser das estatais sendo um braço do governo, um braço que vai reduzir a quantidade de problemas. A dívida do Estado que as estatais costumavam a pagar está sendo socializada para todo mundo e ninguém está falando nada. E obviamente para que banqueiros e parceiros de quem está no poder possam se apossar de espaços e recursos sem pagar nada. Vou lá no BNDES, pego o dinheiro emprestado e vou pagando com o próprio lucro da estatal, que aí eu vou poder mandar um monte de gente embora e vou poder fazer uma gestão técnica, obviamente dando lucro. E o que se percebe é que esses parceiros vão levar aí todos os nossos recursos, no final vão ser expropriados pelos americanos por conta das suas conexões enquanto parceiros do governo com grupos de narco-investigados, vamos dizer assim, para deixar a provocação no ar. Então, assim, eu sei que é muito comum você reestatizar tudo, porém, a solução faria parcerias geoglobais. Antes de me chamar de comuna, entenda que não deixaria a execução das estatais 100% com empresas brasileiras. Faria uma divisão de concessões e traria países que pelo menos colocaria pressão em possíveis excursões militares em solo brasileiro. Então, se tem empresa chinesa, se tem empresa europeia, se tem, sei lá, uma empresa de Israel aqui, até mesmo uma empresa americana, você reduziria essa sanha de tentar pegar recurso a qualquer custo. Seria, obviamente, aquele velho sistema de prestação de serviço. Tu paga ali 10 conto por cliente, sem a coleta de carga tributária e traz toda a tecnologia e tranquilidade de não ser expropriado com desculpa safada de que todo mundo é narcoterrorista, fazendo algum tipo de crime econômico. Então, assim, é um pouco exagero? Talvez seja, mas no início do ano, falar em invasão territorial americana também era exagero, e muito por conta de que o brasileiro ele vive uma certa vida de inseto. O brasileiro ele foi adestrado e se acostumou com a vida de inseto, sem enxergar uma probabilidade de melhora, as decisões sendo tomadas e impostas de cima para baixo, sem que ele questione o porquê tem que se pagar sempre um pouco mais, sendo que o país está sentado acima de trilhões de dólares, não é nem de reais, é de dólares. E com todo o polo da direita gado, trampista, tu pode ter certeza aí que se houver a entrada militar, haverá maluco marchando junto, pois já estão todos doutrinados com essa hierarquia totalitarista. É só chegar talvez um totalitário um pouco mais chique, um pouco mais high-tech. E fica aquela pergunta, aquela provocação sobre noção de fluxo econômico. Você tem ou já parou para pensar em quantos bilhões de reais fluem dentro de cada mercado que é privatizado por conta da safadeza de políticos? Se não, tenha o mínimo de noção sobre o quanto de dinheiro deixa de ser usado para aliviar os nossos impostos e custo de vida e que acabam indo para tumores institucionais.
e, obviamente, sempre protegidos por propaganda ideológica. Não vou ser hipócrita. Se os recursos e espaços produtivos do Brasil não fossem ser vilipendiados pelas forças americanas, eu até aceitaria. Mas fica a pergunta, será que depois do BOPE eliminar 200 cabeças, enquanto só perdia 4, existe mesmo a necessidade de forças de fora? Porque a brecha vai ser essa questão do crime organizado. Então, reflita se realmente vai valer a pena. E, moral da história, o cerco que começou como o meu chapéu de alumínio no início do ano está apenas esperando poucos dias, talvez poucas horas, para uma ocupação geral. E essa ocupação vai gerar uma série de probabilidades, ao meu ver, e ao que tudo indica, tem uma reunião de narcos malandros na tríplice fronteira para enfrentar o Trump. Ou seja, essa novela só tem a tendência de engordar cada dia mais. E, obviamente, estamos vendo uma casinha forjada. Banqueiros estão tentando forçar a submissão do país inteiro via direito econômico global. Vão morar em países bem estruturados e com menos crise e vão deixar a massa se ferrar, se derretendo aqui em uma grande crise civil-social. E, obviamente, o que resta pra gente é tentar gerar uma quebra de narrativa. E por mais comum que seja, reestatizar e forçar a colaboração com lucros divididos talvez seja a única solução viável dentro desse cenário pré-apocalíptico, beleza? Então toda provocação à revolta de Atos, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito de sagacidade, não flua junto com os padrões da massa, fique ligeiro com narrativa pró-Estados Unidos, que justifica qualquer coisa que eles possam fazer. Não se esqueça que não é só ONG que recebe dinheiro para fazer propaganda para grupos de fora do país, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, se inscreva no canal e faça uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço!